Muito bem-vindos a mais uma live do Momento Literário. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui passando um pouco da história do movimento Ativando Escritores, que é realizado hoje pela editora SMG, empresa que é minha e da minha esposa. Nós temos aqui o movimento Ativando Escritores e já temos aí 10 livros publicados com 156 pessoas que já escreveram, se tornaram escritores das suas próprias histórias. Nós temos a editora SMG que faz toda a parte editorial do seu livro e nosso principal foco é qual? Fazer a democratização da escrita, fazer você, escritor independente, se tornar escritor da sua própria história com um baixo custo de investimento. Nessas lives do Momento Literário, qual é o grande objetivo? Trazer escritores como Bruna, como Manuela, como tantos outros escritores que já passaram aqui. Nós já estamos no 10º livro sendo publicado e que vem contar suas histórias, como passaram pelo processo de transformação, qual foram as suas experiências escrevendo os seus livros, um capítulo de um livro. O nosso grande objetivo, os 4 pilares do movimento Ativando Escritores e Histórias que se Conectam são: primeiro, você se autocura, você passa por um processo de autocura. Segundo, você transforma vidas. Terceiro, você deixa legado para a posteridade. E quarto, você resgata, incentiva a leitura do livro físico, porque as pessoas que estão ao seu redor, as conexões próximas a você, vão querer ler a sua história. E imagina essa tua história disseminando que nem são as sementes plantadas na terra, e dessa história se transformam novas vidas, impactam positivamente novas vidas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Bruna Oliveira. Bruna Oliveira, que já foi uma das escritoras do livro Conectando Propósitos, está vindo para o 2º capítulo, só que esse livro, O Legado das Mulheres Empreendedoras, ela tem um gostinho especial, porque além de escritora de um dos capítulos, ela é embaixadora do nosso projeto Histórias que se Conectam. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, pessoal que está chegando aqui para acompanhar essa live. Fiquem com a gente até o final, porque no final nós vamos divulgar aí um momento mais importante desse livro. Fica com a gente aí. Bruna vai falar do momento mais importante desse livro como embaixadora desse livro, tá bom? Enquanto eu chamo a Bruna aqui, vou pedir para você acompanhar, chamar mais pessoas para essa live. Cleito, já vamos falar de como começar a escrever o livro. Só vou chamar a Bruna aqui para ela ir falando e ao longo da live a gente já traz para você ir como você vai começar a escrever o livro. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube que a gente vai falar ao longo da história, tá bom? Da live aqui. Deixa eu ver se eu chamo a Dona Bruna aqui. Botão do aviãozinho para chamar mais pessoas. Se essas pessoas não puderem assistir a live agora, não tem problema. Você pode deixar a live gravada para que essa pessoa possa assistir depois com mais calma, com mais tranquilidade. Gravada, porque vai ficar tanto no meu perfil quanto no perfil da Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda. Já estava mandando aqui mensagem para outras pessoas. Vou deixar você se apresentar enquanto eu vou buscar um fone de ouvido aqui para colocar no meu telefone aqui. Bruna, conta para o pessoal quem é você, de onde você fala e o que você faz da vida. Por favor. Olá, boa tarde a todos vocês. Já estava com saudade das lives, viu? Mas o Jeff vai vir com uns projetos aí bem maneiros e a gente vai estar com muito mais frequência. Boa tarde a todos vocês. Que felicidade ter todos vocês aqui comigo, escritores, futuros escritores, né? Estou muito feliz em ter vocês aqui com a gente. Eu sou Bruna Gonçalves, estou escritora, sou de Feira de Santana, Bahia, é o interior que fica a 5 quilômetros da capital baiana, de Salvador. Eu amo, sou apaixonada por minha cidade e estou escritora e empreendedora. Para mim
foi, assim, uma experiência maravilhosa ser privilegiada em ser a embaixadora desse livro. Foi maravilhoso cada processo, o acompanhamento, os ensinamentos de Jefferson, da Gi. As mulheres foram incríveis, todo o processo. Então, assim, foi maravilhoso. E eu estou muito feliz mesmo com os resultados. Muito legal. O que está chegando aí para o segundo capítulo do livro, logo, logo vai estar lançando o livro dela também. Mas o grande propósito mesmo da gente, enquanto escritor, né, enquanto movimento da editora SMG é qual? É ativar realmente as pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. Então, se queima esse coração escrever um livro, se você tem um projeto de um livro e não sabe como começar, entre em contato com a gente, manda uma mensagem aqui no meu perfil, ou lá no perfil da editora SMG, ou @editora SMG. Entra em contato com a gente que a gente vai fazer seu livro, botar seu projeto no papel aí e transformar a tua história num projeto de livro. Bruna, conta pra gente aqui qual foi a transformação que você passou? Claro, você falou um pouquinho da questão de ser empreendedor, ser embaixadora do livro, mas como escritora, o que você pode falar para as pessoas? Qual foi o processo de transformação seu dentro desse capítulo? Bem, a primeira coisa é dizer que todos nós temos dentro de nós um escritor que está pulsando, querendo sair, querendo transbordar. Todo mundo é capaz de escrever um capítulo, um livro, e esse foi o meu medo, né? Uma das crenças limitantes, que eu achava que só pessoas que tinham mestrado, doutorado, só pessoas que tinham, né, um conhecimento maior, pessoas que vivem nesse mundo, né, educacional. E com a ajuda do Jefferson, ele foi me ajudando em todo o processo para me sentir segura. E hoje eu faço esse processo de encorajar outras pessoas que acham que não são capazes de escrever. Hoje eu encorajo outras pessoas a participarem, a deixarem fluir, sabe? E é lindo o processo, porque quando as pessoas se permitem escrever, acontece, sabe? E aí, quando menos espera, tá lá o capítulo todo prontinho, e faz o maior sucesso. As pessoas gostam muito da leitura, então é muito bacana. Legal, legal, Bruna. Bruna, eu vou te pedir um favor, você consegue colocar um fone de ouvido, porque tá dando retorno do teu celular, tá? Eu já coloquei aqui o fone de ouvido e continua dando eco. Aí quando eu falo, o pessoal não consegue entender, tá? Ah, peraí então. Deixa eu lá. Vamos lá. O pessoal tá... Vou deixar a Bruna arrumar aí, daí a gente já vai falando. A Bruna está voltando aí, deve ter dado uma caída. O que está acontecendo na live é que quando eu falo, está tendo retorno do microfone da Bruna, tá bom? Vamos aguardar aí que ela retorne. Mas a Bruna estava comentando sobre essa questão do processo de transformação, né? De quando você entende que você é capaz sim de escrever um livro, de escrever um capítulo de um livro, que isso, quando te falam que livro é só para as pessoas que têm doutorado, que é só para pessoas que têm conhecimento, você tem que entender que todo mundo deveria fazer a escrita do seu livro e deixar um legado para a posteridade. Imagine você contando daqui 40, 70, 80 anos, quando você não estiver mais aqui, a história para os seus netos, bisnetos, tataranetos. Obviamente que a gente quer viver o máximo possível, mas quando você não estiver mais aqui, você vai estar contando a sua história através de um livro. E a Bruna, ela participou do primeiro livro com a gente, na realidade o 9º livro, que foi Conectando Propósitos, e ela veio com essa proposta
querer fazer um livro com empreendedoras lá de Feira de Santana, na Bahia. Ela é a nossa embaixadora hoje no Nordeste. Todo e qualquer livro de consultoria ali do Nordeste é a Bruna que vai estar organizando e fazendo acontecer que novos escritores sejam ativados. Então, se você que é aí da região Nordeste e quer muito, queima muito no seu coração escrever um livro, escrever um capítulo de um livro, você pode contactar ou a gente ou a Bruna, porque a gente vai sim fazer com que você se torne escritor da sua própria história, tá bom? O livro Legado das Empreendedoras de Sucesso, ele é um livro com 9 escritoras de capítulos e uma pessoa que prefaciou, uma escritora que fez o prefácio do livro. Então são histórias de empreendedoras que, através de muito sacrifício, com muitos desafios, superaram esses desafios e hoje empreendem com muito sucesso lá em Feira de Santana, na Bahia. Bruna é uma delas. A Manuela, a professora Manuela, professora de balé da IARTE, já esteve conosco aqui na semana passada, falando da sua experiência como escritora desse livro. E nós temos aqui agora a Bruna para explicar um pouquinho sobre sobre esse projeto dela, né, de ela ter escrito um livro. Pessoal, como é que tá o som? Tá muito baixo? Tá alto? Vocês podem dar um feedback para mim? Acabei de receber um bilhete aqui dizendo que o som tá baixo. Eu até saí agora, tirei o fone de ouvido para ver se aumenta melhor o som para vocês. Se alguém puder passar aí o feedback. São detalhes que acontecem, gente, no Quem Sabe Faz ao Vivo. A gente vai trazendo aí as pessoas vai fazendo e acontecendo enquanto a gente vai ajustando os ponteiros. Aí a Bruna está entrando novamente. Será que... Bruna, vira a câmera. Será que agora está dando retorno ainda? Continua? O teu som que tá ruim. Uhum. Tá bem, parece que tá estourado assim, parece que estourou o microfone, sabe? Mas enfim, agora não tá dando retorno. Eu abaixo. Isso. Eu vou abaixar o som aqui para ver, né? Aí tá melhor? Já melhorou um pouco, O pessoal que tá aí na live dá um feedback para ver se melhorou bastante, tá bom? Sim. Melhorou ou não, tá bom? E o meu celular então, tem uma situação... Pode falar. Eu preciso falar que passar por essa experiência tendo um mentor fez toda a diferença. Antes de conhecer o Jefferson, eu comecei a pesquisar, né, sobre a forma, né, o que era necessário, como era que acontecia todo o processo. E caminhar sozinha, você comete muito mais erros, tem muito mais despesas. Então, assim, quando eu encontrei o Jefferson, ele acelerou os resultados, porque algo que eu estava planejando para 2, 3 anos na frente, aconteceu em 3 meses, bem menos do que eu imaginava, e minimizou os erros, porque ele sabia o caminho das pedras, ele sabia chegar onde eu desejava chegar. Então, é imprescindível você ter um mentor nas áreas que você quer, ter resultados objetivos. Você precisa ter um mentor para casais. Se você quer melhorar seu relacionamento, você tem que ter um mentor na área financeira. E no meu caso aqui, e o de vocês futuros escritores, é um mentor da escrita. Não, então, pessoal, a gente ainda está com alguns probleminhas de áudio aqui, mas ao momento que durante a live vai aumentar, vai melhorando essa questão, tá? O que a Bruna falou é muito importante, sabe? O que a Bruna falou é você tendo um mentor, você buscando as pessoas certas, acessando frequência e buscando ambiências
aceleram os resultados. A gente sozinho até chega lá. O trabalho vai ser mais árduo e muitas vezes, por vezes, você pode até chegar mais rápido, só que o teu resultado vai ser muito aquém do esperado que você deseja. Como a Bruna muito bem colocou aqui agora, ela acelerou os resultados, por quê? Porque ela conectou com as pessoas que sabiam de todo o processo de editoração do livro. Então, eu e Gisele, mais a nossa equipe aqui, conseguimos mostrar e provar para ela que ela pode ser uma escritora publicada em menos de 3 meses, em menos de 90 dias. O livro Conectando Propósitos, a gente começou no início de janeiro, e no dia 23 de março, antes de completar 90 dias, a gente começou no dia 10 de janeiro, e dia 23 de março a gente já tinha o livro Conectando Propósitos, fazendo a live de lançamento do livro Conectando Propósitos. Isso só fez o quê? Fez com que a Bruna entendesse e percebesse que ela era capaz não só de escrever um capítulo, fez com que ela entendesse que escrever também é terapia. Bruna, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão da terapia, falasse um pouquinho dessa, da situação que você vive aí, né, que tem o problema de TDAH, e o quanto isso é benéfico para você. E conta aí a experiência do que a gente está preparando para o próximo livro aí, por favor. Ah, sim. Eu estou preocupada com a questão do áudio. Será que eu tiro o fone ou tá beleza? Bruna, já melhorou bastante, tá? Tá tranquilo. Oi? Tá, a Gisele tá me falando que tá estourando ainda, tá áspero. Tu tá usando fone de ouvido? Sim, só o fone. Ah, só o fone, tá. Vamos tentar baixar um pouquinho o volume do teu celular, talvez, para ver se diminui um pouquinho do ruído. Eu também baixei o meu aqui, tá? Eu também abaixei. Se for no caso, afasta um pouco do celular, talvez fique um pouquinho mais afastada, talvez ajude. Vai ser ajuda. Vai lá, fala agora, por favor. Pronto. Então, foi maravilhoso a escrita, porque eu estava em um processo de muita insegurança, de descobertas. Foi o período que eu tinha descoberto que eu era TDAH. Uhum. Então, vem um mundo de medos e você vai querendo se fechar numa conchinha. E, de repente, quando eu me dedicava à escrita e quando eu terminei de escrever e lendo como leitora, eu disse, meu Deus, eu sou isso tudo. Sabe? Porque às vezes a gente não consegue enxergar a nossa verdadeira identidade. Então foi muito importante, porque trabalhou muito a minha autossegurança, a minha autoimagem, sabe? Então foi muito importante mesmo. Inclusive, estamos desenvolvendo aí um acompanhamento, né? Um curso bem bacana para TDAHs, incluindo a escrita nesse projeto. É muito legal você falar dessa experiência, sabe, Bruna? Porque muitas pessoas arrumam umas centenas, dezenas de desculpas dizendo assim, eu não escrevo porque eu não me sinto capaz, eu não me escrevo porque sei quem pode escrever, quem tem doutorado, eu não escrevo porque eu sou muito velho, eu não escrevo porque eu sou muito novo. E eu fiz questão de você contar dessa tua situação, porque assim, quando você veio nos procurar, nós nem imaginávamos que você tinha TDAH, sabe? E daí você, quando a gente recebeu o livro para fazer a revisão, o capítulo do seu livro que tu conta toda a tua história, todos os teus perrengues e de pessoas que foram importantes e primordiais para que você, que acreditaram em você, que realmente não era uma simples doença, um simples problema, que o TDAH era assim, diagnosticado o TDAH e medicando, fazendo o tratamento correto, você consegue viver uma vida normal. E isso traz o que aqui, para dentro de todo desse projeto do Movimento Ativando Escritores? Isso daqui é democratizar a escrita. Isso aqui é inserir pessoas das mais variadas idades, dos mais variados problemas. Porque assim, gente,
Não é sobre o livro Legado das Empreendedoras de Sucesso, não é sobre Conectando Propósitos. Teve outros 8 livros que tiveram atrás de pessoas que passaram contando sobre vícios, sobre problemas de depressão, problemas do casamento, e que depois que escreveram, passaram por esse processo de autocura e hoje são outras pessoas, são pessoas transformadas. Eu falei aqui no início da live que antes de você transformar vidas, você acaba se transformando e se autocurando. E a Bruna, quando ela deu esse depoimento lá na live do Conectando Propósito, ela falou assim, eu descobri que o processo, que escrever me tranquiliza. Isso aqui é uma forma de eu me tranquilizar e eu quero criar um curso para pessoas com TDAH e quero colocar como terapia a escrita de um capítulo de um livro. Então, para mim, se das 157 pessoas que já escreveram seus capítulos, só ter esse feedback da Bruna aqui já é válido para continuar e ir ativando o meu propósito, né? Quem me conhece ou quem não me conhece, eu tenho um propósito de ativar 10 mil pessoas a se tornarem escritoras da sua própria história. Eu já cheguei nas 10 mil pessoas. Essas pessoas só precisam entender o que é prioridade, o que é colocar, se realmente quando é o momento delas escreverem. E logo, logo nós vamos alcançar esse número de 10 mil pessoas. São 157 pessoas, parece que está muito distante dos 10 mil. Só que, enquanto você tem foco, enquanto você é persistente, determinado, é constante, uma hora chega. De 157 para virar 10 mil é um estalo de dedos. Por quê? Porque a gente realmente quer que você entenda que você tem uma história guardada aí dentro do seu peito, dentro da sua mente, e que enquanto você estiver guardando essa história só para você, você não transforma vidas. Tem um mentor que diz o seguinte, quando você não fala, quando você não escreve, quando você não expressa os seus sentimentos, você está sendo egoísta. Por que você está sendo egoísta? Ah, eu sou tímido. Tímido é o maior egoísta que existe. Eu também era tímido. As primeiras lives que eu fazia, eu simplesmente lia um capítulo de um livro e falava poucas palavras. Hoje, se deixar, eu falo 4 horas aqui. Mas por quê? Tudo é foco, constância, disciplina, é você treinar, se capacitar, ler, falar. Existe uma coisa chamada horas de voo. Quanto mais você faz, quanto mais em movimento você estiver, mais resultados, mais lugares novos você alcança, novas ambiências, novas frequências, novas pessoas, novos resultados. É fácil estar aqui todas as quartas-feiras? Tem quarta-feira que eu digo assim, caramba, por que eu faço isso? Mas a gente vem para a live e recebe depoimentos como esse da Bruna. E daí você olha assim, caramba, é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu vou continuar, sabe? O Kellyton, né? Kellyton Nunes perguntou como começar a escrever um livro. Bruna, posso pedir para te responder para ele essa pergunta? Como começar a escrever um capítulo de um livro, por favor? Sim. E depois você complementa se precisar. Tá, joia. Basta começar. A inspiração que vier, você escreve. Você tem que ter o tema central do que você quer falar. Qual experiência você quer falar da sua vida? Eu quero falar, nesse capítulo que eu escrevi, eu quero falar das minhas experiências que eu tive, dos meus resultados, das novas ambiências, né? Que as novas ambiências influenciam resultados. Então, é o tema central do meu capítulo. E aí eu deixo fluir os acontecimentos, vou lembrando, vou anotando, ainda que não tenha sequência, você vai lembrando, vai anotando. E aí depois você vai estruturar entre a introdução, meio e a conclusão, mas tudo que for vindo de insights na mente, você vai anotando, porque serão importantíssimas essas informações para depois você colocar totalmente estruturadinho, e aí é só correr para o abraço, que vai estar maravilhoso.
Perfeito, perfeito. É isso aí, Bruna. Muito bem colocado. E assim, Kelly, então, ele já colocou aqui, ó. Você fez a coisa mais importante que a gente coloca no nosso método de escrever um livro, que é assumir um compromisso público. Ele já colocou na bio dele que ele é autor do livro Pequenas Sementes e Grandes Frutos. Não escrevi ainda ele. O que está faltando para você, eu vou passar rapidamente um roteiro aqui. Você já tem o nome do livro, você precisa definir os capítulos do seu livro. Depois que você definir os capítulos do seu livro, você coloca ideias centrais em cada capítulo. E depois você precisa planejar, fazer uma organização desses livros. Qual é o teu objetivo? Quantas palavras eu vou escrever por dia? Quantas frases eu vou escrever por dia? Qual o tempo diário que eu vou escrever? Esses são objetivos que tu vai colocar. Escrever é um hábito diário. Quanto mais, se você escrever todos os dias, você vai se aperfeiçoando, assim como você falar todos os dias, você se aperfeiçoa. Perceba uma coisa aqui. Quando você era criança, você não falava nada. Começou a falar papá, mamá, mamãe. E à medida que você foi escutando outras pessoas falar, você foi sendo incentivado pelos pais, pelas pessoas que estavam próximas de você, você começou a testar novas palavras até que você falou. E escrever um livro é basicamente sobre isso. Se a gente tivesse desistido lá quando criança, no primeiro tombo, no segundo tombo, de ter caído enquanto caminhava, a gente não teria caminhado. Então, para escrever o que você precisa, resgatar aquela criança que você tinha lá atrás, que não tinha medo de nada, que não tinha bloqueio emocional nenhum e que estava nem aí para a opinião dos outros. Se você falava papá, todo mundo achava bonito. E você foi treinando até descobrir que você conseguia falar papai, mamãe, quero comida, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí é que está o grande X da questão. Enquanto você não organizar e colocar a data de entrega, você não faz esse livro, tá bom? E assim, Kellington, nós estamos no momento da editora SMG. Eu gostaria de te convidar para entrar depois dessa live lá no meu perfil, tem o link editorasmg.com.br. Vai lá e siga a gente nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Escreva Seu Livro e Transforme Vidas, e lá eu dou dicas e insights para você colocar esse teu projeto no papel. E nós estamos agora num momento de estruturação para um novo curso que a gente vai fazer. A gente entendeu que para que pessoas como você, pessoas como tantas outras que querem escrever o livro e não sabem como começar, nós vamos lançar um curso chamado Escritor de Primeira Viagem. E esse curso ele vai ter um ticket abaixo de R$100. Vai ser um valor baixo para que você possa entender o porquê você tem que escrever o seu livro ainda em 2023. Lá nós vamos passar alguns insights para você, para que você possa planejar a escrita do seu livro, tá bom? Então, eu gostaria que você te convidar para participar lá, acessar o perfil da editora SMG, porque nos próximos dias nós vamos estar lançando esse livro e eu gostaria que você estivesse lá, junto com a gente, para colocar esse projeto aí, o livro, um nome muito bonito, né? Até eu faço questão de ler novamente aqui, ó. Deixa eu achar aqui que já rodou. Pequenas Sementes e Grandes Frutos. Você já tem o compromisso assumido público, já tem o título, que é muito importante, só falta organizar e planejar. E eu tenho certeza, o curso Escritor de Primeira Viagem, ele vai te ajudar nesse sentido. Se você não consegue, por falta de verba, acompanhe lá o meu canal, escreva seu livro Transforme Vida, porque lá também tem muita dica que vai fazer você se tornar escritor da sua própria história. Seguinte, dona Bruna, conta pra gente, você conta um pouquinho assim, dá uns detalhezinhos de como é que é a escrita desse teu capítulo nesse livro, e depois nós já vamos falar da novidade, para falar de quando vai ser a live de pré-lançamento desse livro. Então, no meu capítulo eu falo que novas ambiências influenciam resultados, né? Eu passei por um processo, aproximadamente 1 ano e meio que eu venho nesse processo, onde eu percebi, né, que
a ambiência, o meio que a gente vive, né, que é a junção das pessoas e os lugares, né, quando a gente consegue conciliar as pessoas certas e os ambientes certos, isso se torna uma potente estratégia para você alcançar os seus objetivos. E foi isso que aconteceu comigo. Mas o que eu percebo também é que o contrário também é verdadeiro. Quando você faz alianças com pessoas erradas, você perde muito tempo, você se distancia dos seus projetos e dos seus sonhos, e muitas vezes você até desiste dos seus sonhos. E é isso, e nesse capítulo eu falo sobre as minhas experiências e sobre os meus resultados. Carol, incrível. Não, o capítulo está muito bom mesmo, tá? Show de bola. E ela fala muito sobre essa questão mesmo, assim, a gente às vezes não sai do lugar. Tem aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive diariamente. E essa frase, ela faz total sentido quando você entende realmente o impacto positivo e negativo que as pessoas que estão ao seu redor podem trazer para você. Eu contei um pouquinho ali da questão da criança que não estava nem aí, porque se falava errado, porque caminhava torto, ou porque caía, enfim. A criança é a pessoa mais destemida do mundo. É a pessoa mais atrevida do mundo. E por que a gente perde? Deixa de ser destemido e atrevido. Porque a gente acaba entrando num sistema onde as pessoas te proíbem de fazer tudo. Você entra na escola, estava na live segunda-feira à noite falando sobre isso aqui. Você entra numa escola, e eu não estou aqui, vou abrir um parênteses bem grande aqui, culpando professores e nada. Você entra numa escola onde o sistema diz o seguinte: você entra numa sala de aula com 40, 50, 30, 40 alunos, e quando você ergue a mão para perguntar, primeiro o professor diz assim: calma, meu amigo, tem outras pessoas que querem responder, querem fazer perguntas. Depois os teus amigos dizem assim para ti: ah, mas é o CDF, você só faz pergunta. E daí a gente acaba perdendo a pergunta, deixa de perguntar e acaba dentro desse bloqueio de não perguntar mais, despertando a criatividade que a gente tem lá quando criança. A gente, quando tem 4, 5 anos, a gente faz pergunta assim: mas por que o sol é amarelo? Por que a grama é verde? Por que a parede é branca? Por que o nome do teu nome é esse? Por que o nome da cidade é isso? Por que a cadeira é de madeira? E a gente, enquanto adulto, o que a gente faz com as crianças? Faça esse exercício com você hoje e veja. O que a gente faz com as crianças? A gente responde todos os porquês das crianças? A gente responde 1, 2, 3 porquês e depois assim: caramba, eu não consegui nem responder o primeiro porquê, porque você já fez tantas perguntas. Tenha paciência. A gente perdeu, deixou a nossa criança lá atrás. E quando você aprende a fazer perguntas novamente, quando você resgata aquela criança que existe aqui dentro de você, não é porque você tem 40, 50 anos que você não tem a criança. Você veio lá de trás, você era criança. Quando você resgata a criança que tem, começa a fazer perguntas novamente, e muitas vezes você vai fazer pergunta para você mesmo, para testar. Por exemplo, por que eu decidi escrever esse livro aqui, do CLT ao MKT? Porque eu quis contar a minha transição de carreira. Por que eu decidi, junto com a Gisele e com a Bruna, como que a gente criar o projeto Histórias que se Conectam? Porque a gente entendeu que mais pessoas precisam contar histórias. E quando elas se conectam, o que acontece aqui? Você começa a mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, elas estão juntas no mesmo barco. Independente de se a Bruna é empreendedora do marketing digital, se a Manuela é professora de balé, se a Luciana é confeiteira, se a Daniela é coach, todas elas têm um ponto em comum, que é empreender, que é passar por desafios diários do empreendedorismo no Brasil. Todas elas são mulheres que, além de
mulheres empreendedoras são mães, esposas, filhas, enfim. Tem muitos pontos que se conectam que a gente acaba esquecendo e passa despercebido. Por quê? Porque a gente está na rotina louca do dia a dia. A gente esquece que a gente foi criança um dia e a gente esquece, é bloqueado por um sistema que a gente acaba deixando. E o que acontece? Vem a pergunta da fome palavras, sede. Como lidar com a ansiedade? Então, como lidar com a ansiedade? Você precisa colocar e estabelecer objetivos todos os dias. Quando você levanta da cama, você precisa ter traçado o que você vai fazer naquele dia. Para escrever, eu diria para ti que nem é questão de ansiedade, é uma questão de necessidade de aprovação. E eu vou te falar por que é necessidade de aprovação. Porque eu não escrevi esse livro, até eu escrevi isso aqui, enquanto eu escrevi, eu tinha medo do que as pessoas iam achar do que eu estava escrevendo. Eu tinha medo, eu ficava ansioso por que eu ia escrever um livro? Quem ia comprar esse livro? A gente acaba fazendo essas perguntas e a gente acaba se bloqueando, ou a gente acaba deixando de escrever um livro porque a gente está com medo, está com aquele sentimento de vergonha. E a gente precisa, na realidade, fazer o quê? Depois coloca o seu nome, por favor. Eu quero honrar o teu nome aqui, tá? Você precisa realmente trazer essa criança, resgatar essa criança anterior e começar, interior dessa que tem dentro de você, e começar a escrever. Começa a colocar para fora as palavras que você tem. Começa a falar sobre o que você tanto quer. Se você precisar, faça uma oração. Converse com Deus. Deus não quer que você esteja todos os dias preocupado, ansioso com tudo que vai acontecer. O que você precisa fazer... Edno, o que você precisa fazer é simplesmente colocar, nós estamos aqui, deixa eu ver se o Sidney está aqui ainda. O Sidney estava aqui, o Sidney é um dos mentorados nossos, e o Bruno estava, o Sidney, ele também, ele vai falar de um livro dele que fala sobre os bloqueios e crenças que a vida impediu de ele prosperar. Então, não faz mais sentido, tá, Edno? Coloca para fora. Não se preocupe com o que os outros vão achar. Eu quero que você pense o quanto a tua história vai transformar vidas, o quanto a tua história vai impactar positivamente a vida de outras pessoas. Tá? Eu quero, Edno, que você entenda qual é o motivo que te fez escrever, certo? E eu quero, para encerrar essa parte aqui, eu quero que você entenda o seguinte, Edno, que você entenda que nós somos frutos da oração que milhares de pessoas fazem todos os dias. Eu não sou eu que estou aqui fazendo as lives e ensinando, eu sou um instrumento usado por Deus. Se tudo está acontecendo é porque todos os dias eu pedi para Deus um motivo para viver o meu propósito. E todos os dias eu converso, agradeço para Ele, com Ele, agradeço Ele por ter me dado essa missão de estar aqui resgatando essa história, tornando pessoas a viverem seus propósitos e, principalmente, a se tornarem escritores das suas próprias histórias. Bruno, eu não sei o que aconteceu, mas tua tela está rodando aqui para mim. Eu não sei se é eu que estou travando ou se é você, tá? A Dida... Bruno, seu vídeo está ruim, é isso aí. Alguém perguntou aqui quanto que custa imprimir qual é o custo? Deixa eu olhar aqui, enquanto eu estava falando. Bruna, tu tá por aí, Bruna? Vai sair. Sai e entra novamente. Isso, nós vamos conversar com você, tá, Kelly? Então, quanto com relação aos custos, mas não se preocupe, tá? Não, é mais barato do que você imagina, tá? Nossa editora, a editora SMG, ela tem um propósito de democratizar a escrita e fazer com que escritores independentes possam sim tornar esse objetivo realidade, tá bom? A Bruna vai voltar aqui
uma pena que está acontecendo esses transtornos, mas está tudo bem. O que mais importa nessa live aqui é que você entenda essa mensagem. Se queima em seu coração escrever um livro, se você tem tanto desejo de escrever um livro, simplesmente faça, organize, planeje e coloque em ação tudo que você vai fazer. Só não esqueça de colocar uma data de entrega. E essa data de entrega ela não pode ser uma data muito longa. Ah, eu vou escrever e entrego daqui a um ano. Lamento te informar, se você colocar um prazo de um ano, você nunca vai entregar, sabe por quê? Você vai sentar na zona do conforto e não vai escrever esse livro. Porque, hoje eu não vou escrever, porque daqui a um ano eu entrego. Para, Lua, de Daqui a um ano eu perturbar seu entrego. E irmão. assim você vai arrumar milhares de desculpas até chegar a um ano. E aí você chegou daqui a um ano e não entregou. E quando for se dar por conta, o que vai acontecer? Você vai estar na beira da entrega do seu livro e não vai entregar, porque daí você vai ter crise de ansiedade e você vai ter uma série de outras coisas. Eu entendi e vou falar para vocês, esse livro aqui do CLT ao MKT, eu escrevi ele em 21 dias porque eu coloquei prazo, eu me coloquei pressão. Teve dias que eu escrevi 4 horas, 5 horas no dia. Mas é porque eu assumi um compromisso público, a Gisele está aqui junto comigo na live, com o perfil da editora SMG, e ela estava lá me incentivando, vai lá, tu vai conseguir, você vai conseguir. E eu entreguei esse livro em 21 dias, tá bom? Mas por quê? Justamente porque a gente está precisando colocar mais, vou resgatar a criança que tem da gente, que é aquela criança destemida, né? Preciso saber sobre a história do passado e do presente. Pode escrever junto? Obviamente que pode, Edna. Pode colocar, você pode fazer a tua história contando o quê? Também não sei. Bruna está online. Bruna, tenta sair, fecha o teu Instagram e ainda está online, mas eu não te vejo, tá? Fecha, talvez mude de local onde você está, porque travou geral você aqui, tá? Exemplo, os milagres que refletem no presente. E olha só, como é que você pode escrever essa história, tá, Edna? Você pode contar de quem era você antes, contar o processo de transformação que você vive e quem é você depois, por exemplo, sabe? Então você pode fazer a introdução falando do teu passado, o meio do livro falar do processo de transformação que você passou e o final do livro, né, caminhando para os finalmente do livro falando quem é você depois desse processo de transformação. Basicamente é o que a gente acaba fazendo nessas lives aqui todas as quartas-feiras. Pessoas que vieram aqui que não se sentiam capazes de escrever um capítulo, elas vinham aqui e faziam o quê? Elas entenderam que eram capazes de escrever isso aí, tá bom? Dá para contar tudo isso daí, tá bom, Ed? Dá para contar toda essa história do presente, passado, presente e futuro da sua história, o que você espera daqui para frente, tá bom? Então, assim, dá para você fazer, e as pessoas que vêm aqui, sabe, Edna, elas escreveram um capítulo porque elas não se sentiam nem capazes de escrever um capítulo. Só para vocês, enquanto a Bruna volta aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar ela novamente. Acho que ela mudou, ela acabou saindo, tá? Edna Alves, isso aí. Enquanto a Bruna volta, as pessoas elas precisam entender que elas são capazes de escrever livros, e o movimento Ativando Escritores, Histórias que Conectam, trazem essa sincronia, essa simbiose de que você pode, sim, ser uma pessoa normal, uma pessoa como eu, como Bruna, como Manuel, como tantas outras pessoas que sim podem se tornar escritor da sua história, tá bom? E a editora SMG está aí para isso, tá bom? O site da editora smg.com.br. Dá uma olhadinha lá na quantidade de capas que a gente já fez e das pessoas que já foram transformadas e se tornaram escritoras das suas próprias histórias. Pessoal, o livro Legado das Empreendedoras de Sucesso é um livro que conta a história de 9 empreendedoras que passaram pelo desafio, que fizeram o que fosse possível para empreender. Como tudo em nossa vida, nada é fácil, nada vem por acaso. A gente passa por desafios, precisa ter foco, determinação, disciplina, e assim funciona escrever um livro.
escrever um capítulo. Você precisa sentar a bunda na cadeira e escrever. Você precisa definir um planejamento do seu livro e você precisa colocar uma data de entrega, tá bom? Muito legal, muito legal. GC, autor, deixa eu ver quem que é o GC, é o Guilherme, é isso aí, bota a confiança para cima, eleva, sobe a frequência e coloca esse livro, bota tudo que tem aqui guardado aqui na mente ou no coração para fora. Muitas pessoas perguntam para mim o seguinte, sobre o que eu escrevo? Escreva sobre o que queima no seu coração, escreva o que faz sentido para você. Manda bala e eu tenho certeza que logo você também vai ser um escritor publicado, tá bom? Segue a gente aqui no meu perfil, jeff.samagaia, lá no perfil da editora SMG, no site, no canal, inscreva-se no Servir Transforme Vidas. No final dessa live, clica lá no link da minha bio, editoresmg.com.br, vai lá no final, no rodapé, e você vai ter acesso a todas as redes sociais e canais de comunicação. E se tiver alguma dúvida que a gente possa te ajudar, manda um direct message aqui pra gente, que a gente vai estar de braços abertos para ajudar vocês aí, tá bom? Bruna, eu já te adicionei, deixa eu ver, vou te convidar de novo, convidei, veja se você consegue aceitar o convite aí, e nós estamos caminhando aí para o final da live, tá, pessoal? Eu só queria que realmente a Bruna passasse aquela mensagem final para os escritores, né? E deixasse, assim, aquela mensagem para aquela pessoa que está com dúvida, Bruna, de escrever um livro, de escrever um capítulo. O que você pode falar, deixar de mensagem final para essas pessoas? Tá com dúvida? Faz com dúvida mesmo. Que no processo você vai pegando segurança e tendo firmeza, a convicção de que é isso mesmo. Os benefícios de você escrever um capítulo são, sabe, muitas. Eu experienciei que durante essas duas escritas, esses 2 livros, eu ampliei autoridade, popularidade. Hoje eu tenho um alcance de 10 mil seguidores, e assim foi tudo depois dessa escrita, das lives, Então, você torna-se referência, é algo que você não imagina os benefícios que acontecem depois dessa sua escrita. No primeiro livro, Conectando Propósitos, eu vendi para fora do Brasil, vendi para fora da Bahia, então assim, tem um alcance mundial, eu não tinha essa noção, né? Tem um alcance mundial e tem um alcance de todas as gerações. Eu preciso compartilhar aqui com vocês algo que eu fiz e foi assim, me levou às lágrimas. Esse aqui foi o livro, né? Conectando Propósitos. E eu guardei um e fiz uma dedicatória para meu filho, porque ele tem 6 anos, então, para ele não tem tanto significado nesse momento, mas talvez, quando ele não esteja mais aqui, isso aqui tenha muito valor para ele. Ele lê para a esposa dele, dizendo: esse livro aqui foi minha mãe que fez, olha a dedicatória linda que ela fez para mim. Então, isso aqui, sabe, não tem preço, gente. Meu Deus, esse alcance de todas as gerações, sabe? E perceber o orgulho que meu filho tem, e ele fala: minha mãe é escritora, e ele já está desenvolvendo o livro infantil dele, e logo o Jefferson vai publicar aí também. É bom lembrar que também publicamos livros infantis. Então, Jefferson ativou vários escritores na minha família, né? E é assim que tem que ser. Nesse processo, a Manuela já tem, vai ser embaixadora de um outro projeto, então esses 10 mil vai chegar fácil. Então vale muito a pena. Depois dessa escrita, eu fiz novas conexões, networks, novas negociações, eu fiz parcerias com várias outras pessoas. Então, eu falaria aqui, continuaria falando sobre os benefícios. Então, assim, vou parando por aqui e digo: apenas escreva,
e experiencie todos os benefícios. Vale muito a pena. Afinal de contas, não é sobre escrever um capítulo de um livro, tem uma série de outras coisas que acontecem nos bastidores que a gente acaba, né, crescendo muito. E eu digo assim, que quando você escreve um livro, você cresce muito como pessoa, porque pensa você transformando vidas, né? A Bruna falou aqui que ela vendeu livros, esse livro do Conectando Propósito, ela vendeu 40 livros, vendeu para fora do país, vendeu para fora do estado da Bahia. E ontem eu fiquei sabendo dela, porque a gente teve uma reunião do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso. Ela falou que ela vendeu um livro para São Paulo. E eu disse para ela assim, não, mas essa pessoa é tua amiga. Não, ela me conheceu na live e ela comprou de mim. E dentro do livro Conectando Propósitos, tem um dos escritores é de São Paulo. E olha só que coisa louca, né, que acontece, né? A pessoa comprou de da escritora de Feira de Santana, na Bahia, estava em São Paulo, quando em São Paulo tinha alguém do lado dele com o mesmo livro. Só que quando você está vivendo o seu propósito, quando você entende realmente o que é viver o seu propósito, as coisas, as conexões acontecem, os resultados vêm. Por quê? Porque você faz pelo simples prazer de transformar vidas, sabe? E quando você escreve um capítulo de um livro, você está deixando de ser egoísta, você está compartilhando a sua história, que vai não somente curar a tua vida, não somente transformar vidas, mas também deixar aí um legado para as futuras gerações, como muito bem colocado pela Bruna aqui. Ela deixou uma dedicatória para o filho dela, que daqui a um tempo vai ler esse livro, vai ter orgulho de ter visto isso, dessa dedicatória. E um ponto muito crucial, apesar de a digital nos permitir estar conversando hoje de Blumenau, Santa Catarina, Bruna, lá de Feira de Santana, na Bahia, a gente nem se conhece pessoalmente. A gente já faz negócios, nós somos parceiros nesse projeto Histórias Se Conectam, ela é embaixadora aí no Nordeste, e você vê que o digital te permite isso. Só que nada melhor do que a experiência de você tatear, de você ler um livro, resgatar a leitura de quando nós éramos crianças, resgatar o desejo de você ler e acompanhar e se envolver nas histórias das pessoas. Isso é o grande propósito da gente. Esses 4 pilares são sustentados pela gente: autocura, transformar e impactar vidas, deixar legado e resgatar a história, a leitura de pessoas através de livros físicos. Obviamente que nós temos uma versão digital, mas a gente incentiva a leitura de livro físico. Porque hoje, através desse processo de democratização da escrita, onde você, escritor independente, pode, em parceria com a nossa editora, nós fazemos o processo de editoração do seu livro e imprime 4 livros, a partir de 4 livros, não tem mais por que você arrumar desculpa para dizer assim, eu não escrevo porque imprimir livro é muito caro. É caro. Se você pegar uma escritora tradicional, uma escritora que vai garantir, vai agarrar os teus direitos autorais, mas você estava conversando com um escritor aqui, lá do Paraná, de Curitiba. Ele me falou que a editora que ele escreveu o último livro agarrou lá, ficou com os direitos, cessou os direitos autorais dele durante 5 anos. O que significa isso? Que se ele quiser comprar livros, ele tem que comprar da editora no valor de capa, no valor que qualquer leitor compra, né, na loja. E nossa editora aqui, a editora SMG, além de ela democratizar a escrita, fazer com que um escritor independente que está começando, que tem o desejo de escrever um livro, ela não segura o direito autoral. Por que a gente não segura o direito autoral? Porque a gente sabe muito bem que se a tua história se tornar um best-seller, é a sua história, não é a nossa história. E a gente sabe também que se você se tornar um best-seller, a gente fez parte desse processo, você vai lembrar da gente. Porque quem alcança novos resultados, quem acompanha, é ajudado no momento que mais precisa, ele também preserva as raízes. Ele vai lembrar da gente quando ele for um autor best-seller. Tá bom, pessoal? Então eu queria só encerrar a live, Bruna, falando o seguinte, do poder do movimento, né? Quando você se coloca em movimento,
você constrói um novo caminho. Tem uma frase que eu gosto de falar, que o caminho se constrói ao caminhar. Quando você começa um projeto novo, quando você começa a escrever um livro novo, um capítulo de um livro, quando você começa a fazer qualquer projeto da sua vida em que você nunca fez e é algo novo para você, é normal você ter um pouco de ansiedade, ter o frio na barriga, ter medo de avançar as casas. É normal você dar aquela travadinha. Só que se você se mantém em movimento, dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto, você sai do lugar. E à medida que você sai do lugar, você começa a encontrar novos ambientes, você se conecta com novas pessoas, você se conecta com novas ideias, alcança novos resultados, e daí você entende o poder do movimento e o quanto ele é benéfico para você. Posso te dizer o seguinte, você pode escolher ficar dentro de casa e dizer o seguinte, para mim o mundo acabou. Para você, o mundo acabou, porque o mundo lá fora está em constante movimento. Amanhã, quando você for lá numa árvore que estava cheia de folhas hoje, talvez ela está com os galhos secos, porque hoje a gente está mudando de estação. A gente vive ciclos na nossa vida. Hoje nós estamos começando o inverno, mais uma vez um inverno. Então, a nossa vida é feita de ciclos. Nós vamos passar e vamos construir o nosso caminho estando em movimento. Parados, nós vamos construir os nossos resultados conhecendo pessoas, novas ambiências. Parado. Então, se você quer escrever o seu livro, se você deseja tanto escrever o seu livro, ponha-se em movimento. Quero deixar para vocês aqui essa mensagem final e dizer para vocês que acompanhem tanto o meu perfil quanto o perfil da Bruna. Nós vamos deixar essa live salva. Deixe o seu comentário ali embaixo da live que vai ficar salvo. Compartilhe com outras pessoas, curta. Faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Acompanhe nas nossas redes sociais aí. O pré-lançamento do livro Legado das Mulheres, das Empreendedoras de Sucesso, ele acontece no dia 6 de julho à noite. A gente ainda vai definir o horário, mas acompanhe aqui nossas redes sociais que nós vamos estar divulgando. Nesse dia à noite, nós vamos trazer as escritoras desse livro para falarem do processo de transformação. Bruna é uma delas, Manuela é outra, e a gente vai fazer aqui um barulho para que você possa ver que não é só eu e Bruna que estamos falando que é possível escrever um livro, tá bom? E por fim, pessoal, eu quero deixar um recado muito importante para você que quer escrever o seu livro, não sabe como começar. Você que é um escritor de primeira viagem, acompanhe aqui as nossas redes sociais. A minha rede social, Jeff.Samagaia, a rede social da editora SMG, porque nas próximas semanas nós vamos estar lançando o curso Escritor de Primeira Viagem. E como nós temos um compromisso com você de democratizar a escrita, esse curso ele vai ser um ticket baixo, menos de R$100. Para quê? Para que você possa colocar de uma vez por todas em prática esse seu livro e quem sabe ainda em 2023 ter o seu livro publicado. Tá bom? Bruna, quer deixar as considerações finais? Quer deixar os teus agradecimentos aí? A palavra é sua. Eu quero agradecer a você, a todos que passaram por aqui e que nos acompanharam, e que irão ver também depois. Muito feliz com a atenção de vocês e quero dizer que deixem fluir dentro de vocês o escritor que existe dentro de vocês e permita que a gente faça parte desse processo. Permita que a gente ative esse escritor dentro de vocês, sabe? Isso queime nossos corações. E a gente quer ver muitos escritores. Toda história é preciosa e precisa ser contada. Porque a gente não veio aqui para viver de qualquer jeito e tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E se você viveu e se você superou todas as suas experiências, a sua bagagem, a sua cicatriz, vai servir como cura para outras pessoas. Sabe? O que é que eu vou contar? Minha história não tem nada. Tem valor sim, é preciosa. E tem uma pessoa que vai ser curada
e transformada através da tua história. Por mais simples que seja, para você é simples, para aquela pessoa vai trazer transformação. Então escreve, sabe? O nosso livro está incrível, todos os livros que a editora publica são incríveis, e assim, encomenda, já está disponível a pré-venda do meu livro, e compra e torne-se você o faça o seu próprio legado de sucesso. Seja o protagonista da sua própria vida. E é isso aí. Gratidão. Show de bola. Olha, quem quiser realmente adquirir tanto o livro Conectando Propósitos quanto o Legado das Empreendedoras de Sucesso, manda uma mensagem ali para a Bruna. A Bruna é muito atenciosa e, ó, ela, além do livro, ela manda aí uns brindes muito bacana para você. O livro do Conectando Propósitos. Quem adquiriu na pré-venda ganhou não somente o livro, não somente a dedicatória, mas também um brinde muito legal e que vai ficar marcado na vida dessas pessoas, tenho certeza. Bruna, quero te agradecer, gratidão por tudo que você tem feito por nós, aí tá batalhando junto com a gente, fazendo esse resgate da história, ativando mais escritores. Quero te agradecer mais uma vez por ter sido escritora desse livro, e acredito que venham tantos outros aí pela frente, e te agradecer por ter disponibilizado esse tempo de vir aqui contar para outras pessoas o quão importante é se tornar escritor da sua história. E no mais, vida que segue, quarta-feira que vem nós não teremos live, mas no dia 5 de julho nós já vamos trazer aí o próximo escritor. Quem veio? Janeide. Ela é do setor imobiliário, ela tem imobiliário em Feira de Santana, na Bahia, e ela tem uma história muito incrível. Então, se eu fosse você, já colocaria na agenda, dia 5 de julho, às 20 horas, anota na agenda e vem com a gente para conhecer um pouco mais da história. E olha só, dia 6 de julho, no dia depois da live com a Janeide, tem a live de pré-lançamento com essas escritoras incríveis do livro Legados das Empreendedoras de Sucesso. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e uma excelente quarta-feira para vocês. Tchau, tchau.